Olá! Oi, gente! Oi, Dani, Lide, Bárbara. Como vocês estão? Espero que bem. Então, vamos para o nosso vídeo astral da semana, né? Mas é uma continuação da nossa live do vídeo de ontem. Alguém aqui... Alguém aqui assistiu a live de ontem, gente? Foi bem forte, foi bem impactante. Falamos sobre vulnerabilidade, medo, coragem, morte, vida, renascimento. Bom, e é assim que a gente está, né? Não dá para fugir e escapar desse tema. Oi, Vivi, querida! Então... Como que a gente está no começo dessa semana? Desde domingo, quando a Lua entrou em Escorpião, nós estamos sendo convocados, né, sob a égide e a influência da Lua Nova, que é um momento no céu que a gente não consegue enxergar a luz da Lua, embora ela esteja lá, mas o que a gente enxerga é uma escuridão. E o que é essa escuridão? É a representação simbólica de um aspecto da Lua, que dentro da astrologia do nosso mapa astral é um aspecto inconsciente das nossas emoções, do nosso passado, da nossa ancestralidade, da nossa infância, das nossas emoções, do nosso feminino, da psique. Então, que dentro desses atributos e arquétipos todos, o que está inconsciente? E o que está inconsciente conectado, relacionado ao tema de relacionamentos? Porque é disso que estamos falando, é disso que estamos tratando nesse mês de outubro, nessa alunação libriana. Então, para quem assistiu o vídeo de sábado também, né, que eu comentei no vídeo de ontem, que já foi um trabalho aí, escorpiana, porque eu fiz a live de sábado à noite, falando sobre a lua nova de Libra, né? Expliquei uma hora eu fiquei explicando sobre o mapa da nova alunação, e aí quando terminou a live eu não consegui salvar no meu celular. E no dia seguinte, no domingo, a gente já acordou com a lua em Escorpião, então já trazendo para mim, na prática, nessa situação, a oportunidade de aprender a desprender, o desprendimento e o desapegar. Mas nessa live de sábado, eu falei, né, que nós estávamos sendo convocados e seremos, na verdade, durante todo esse mês de outubro, esses 30 dias sob o efeito da alunação de Libra, porque os planetas da Lua Nova, que foram 4, tá? Sol, Lua, Vênus e Mercúrio em Libra, eles caíram no mapa da Lua Nova na casa 8, que é a casa de Escorpião. E o Marte, embora estivesse ali, está ainda nos últimos graus de Virgem, ele também, né, tá ali na casa 8. Então, a gente tem os planetas pessoais todos, os 5 planetas pessoais, que tem mais impacto e influência no nosso cotidiano do que os sociais ou geracionais, todos em Virgem e Libra, mas na casa 8, na casa de Escorpião, com a temática de Escorpião, com a temática, né, de entrar em contato com os medos, traumas mais profundos oriundos dos choques de traição, desamor, exclusão, rejeição, não aceitação. E aí é muito interessante porque o Marte, ele tá transitando nos últimos graus de Virgem, que é um signo do perfeccionismo, né? E hoje eu tava trocando ideia com uma amiga aqui de Alto Paraíso, a Maia. E a Maia não, desculpa, a Mayra. E é que o Instagram dela é Maia Maion. E aí ela tem a lua em Sagitário, né? Eu ainda brinquei com ela, falei, meu, você sempre traz umas sacadas muito boas, né? Eu gosto de conversar com você.
Ela sempre traz umas sacadas, assim, filosóficas, boas. E a gente tava falando, né? Eu tava trocando ideia antes com a Flávia, que é uma outra amiga minha de Santos, que tá morando aqui em Alto Paraíso também, e que é psicóloga. E a gente tava num papo super profundo escorpiano, não tinha como não ser num dia de hoje. A nossa vida é assim. Mas no dia que a lua tá em escorpião, não tem como, o negócio fica à flor da pele, né? O universo, o cosmos, ele pede aprofundamento, ele pede um mergulho, ele fala, ó, tudo bem que o Sol, Vênus, Mercúrio estão em Libra, mas a Lua tá em Escorpião aqui para lembrar vocês que não dá para ficar só no mundo da superficialidade, né? Que tudo tem a sua importância, mas há momentos em que é necessário realmente sair da superfície e mergulhar. E enfrentar esse medo, né, de entrar em contato com o desconhecido e com esse mergulho do lado de dentro, que é o autoconhecimento puro, mas que é o único caminho possível para a iluminação da consciência, para a evolução consciencial. Olha quem tá aqui, ó. Meus filhos vieram aqui. Gente, olha, muito interessante. Quem tá aqui me acompanhando há um tempo sabe que eu adotei. A princípio, vocês sabem que eu adotei 2 gatinhas, né? Desde que eu cheguei aqui, quer dizer, elas me adotaram, né? E aí vocês, não sei se vocês estão sabendo dessa novidade, é até legal que a gente tá com a live do tema escorpiano, que é um signo que fala sobre a sexualidade e os tabus, né? Escorpião, ele vem iluminar e romper os tabus, padrões, preconceitos, julgamentos, com relação à sexualidade, por isso que é um signo que trabalha com o Tantra, que é a ressignificação da sexualidade sagrada e não essa sexualidade distorcida. Pois bem, então, minhas filhas, na verdade, são filhos. São filhos os meus bebês, gente. Eu tive que lidar com essa crise no sábado, porque eu levei eles, eu tô ainda readaptando, no veterinário, e aí eu falei, então, né, eu trouxe as minhas gatinhas que eu adotei, assim que eu cheguei, precisa da vacina, elas já cresceram, essa é a Maria Cecília e essa é a Maria Carla. Aí o veterinário olhou pra mim e falou, então, o João Cecílio e o João Carlos, né? Porque são machos. E eu, tipo, oi? Como assim? E aí foi muito engraçado, porque, assim, claro, né? A gente acaba exercendo a maternidade com os pets, né? E eu fiquei pensando, nossa, olha, imagina se isso acontece comigo, né? Com um ser humano, se eu tenho um filho e crio ele, passo a vida inteira chamando ele por um nome, de um gênero, né? Tratando ele de uma forma específica e depois eu descubro que não é bem isso. E, né, será que eu vou deixar de amá-lo por isso? Eu, com os meus gatos, né, que agora são gatos, tá, gente? São gatos, por favor. E a Cecília, ela virou Francisco, tá? E a Carla virou Carlos. Fique claro. Chamem eles de Francisco e Carlos, ok? Mas isso me remeteu à minha própria história. E já que a gente tá trabalhando tão fortemente, né? O astral da semana no tema da vulnerabilidade, da coragem, de se expor, de contar a nossa história, transcendendo as nossas dores, traumas, vergonhas, pudores e trazendo, né, quem somos, sem máscaras, sem meias verdades, sem necessidade de agradar para pertencer, ser reconhecido. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu sou muito, né, vulnerável e honesta, transparente, e isso é escorpião puro, né? Então, essa história, essa situação me remeteu muito à minha história pessoal. Porque, por exemplo, hoje em dia, a minha mãe biológica, né? A minha mãe, ela tem relações cortadas comigo. Não fui eu que cortei relações com ela. Mas ela cortou relações comigo, na verdade, há muitos anos, né?
Desde que eu comecei a virar gente e ter minhas próprias opiniões, quereres, vontades, desejos, que eram diferentes das expectativas e projeções que ela colocou em mim, como, né, sacos sem fundo de saciamento das carências e vazios dela, porque ela não se responsabilizou por olhar para ela, para a história dela, para as questões dela e colocou tudo isso em mim como filha única, então o peso foi pesado demais, né? E aí eu fiquei olhando para essa situação, né? Fiquei pensando, mano, o que será que minha mãe faria se eu falasse que eu sou trans, né? Assim, se eu falasse, mano, eu sou bi, eu sou homo, eu sou trans, o que quer que seja. Eu pensei comigo mesma, não ia ser nada diferente do que é hoje em dia, porque se ela já cortou relações comigo porque eu deixei de advogar, porque ela queria que eu fosse advogada ou juíza, né? Porque eu decidi viver na natureza e ela queria que eu tivesse um apartamento, status, poder, reputação, reconhecimento profissional, que eu tivesse um apartamento em São Paulo, carro, títulos, imagina, né? Eu me lembro muito bem, gente, eu não uso nada, sabia? Eu sou bem, assim, sabe? De vez em nunca eu bebo álcool, de vez em nunca eu, né, assim, bem socialmente. Raramente uso uma coisa ou outra com amigos. Mas assim, é muito raro mesmo. Nem as medicinas, tipo ayahuasca, daime, Santa Maria, eu uso. Sou bem clean. E aí, a minha mãe, ela fumava 2 maços de cigarro por dia, durante toda a minha infância, né? Ela fumou durante a minha gestação também. E aí, quando eu tinha, sei lá, 20 e tantos anos, um dia ela chegou pra mim e falou assim: Você já experimentou maconha? E eu falei assim: Experimentei, mãe. E ela ficou, tipo, uma semana, ela acabou comigo, e ela ficou, tipo, uma semana, não sei quantos dias, sem falar comigo, sem olhar na minha cara, né? Eu lembro quando eu fiz essa primeira tatuagem também, nem tinha os risquinhos, foi só o diamante. Ela ficou 10 dias sem falar comigo. Por que eu tô contando isso pra vocês? Não é um desabafo terapêutico, analítico, clínico, tá? Mas porque, né, a gente tá saindo da lua em Escorpião pra lua em Sagitário, qual é o tamanho da nossa hipocrisia? Qual é o nosso discurso, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Qual é a distância, o gap entre teoria e prática? E qual é a nossa dificuldade com todos esses planetas librianos em aceitar, com Marte em Virgem, né? E respeitar a verdade, com Júpiter em Sagitário, a vontade e os desejos do outro, que não estão me violentando, ofendendo, invadindo meu espaço, mas por ser diferente daquilo que eu quero, do meu controle, da minha rigidez, eu não consigo lidar, eu não consigo gerar conexão, eu não consigo gerar empatia, eu não consigo gerar respeito. E aí é claro que a gente vai para todo o tema dos planetas em Libra nesse momento, para a sala dos espelhos. O que eu tô vendo no outro que me desagrada, que eu não consigo lidar em mim? O que o outro está espelhando para mim? E essa situação toda do meu contexto familiar me trouxe muito, né, uma reflexão sobre algo que está sendo trabalhado especificamente no céu do dia de hoje, que é o tema do auto-perdão. O quanto é difícil a gente se auto-perdoar, porque nós mesmos, né, claro, recebemos dentro da nossa educação um padrão cristalizado de rigidez, que a gente não pode falhar, que a gente não pode errar, que nós temos que ser perfeitos. Então, né, e essa hipocrisia junto com a rigidez, ou seja, voltando aqui para a história das
gatas que viraram gatos. Quem julga não tem tempo para amar. Se eu fosse julgar, apontar, condenar as minhas gatas por serem gatos, se eu fosse mandar os meus gatos para fora de casa, expulsá-los, rejeitá-los, excluí-los, como assim vocês são gatos? Eu fui enganada, vocês me traíram, né? Eu escutei muito isso da minha mãe ao longo de toda a minha vida. O quanto que eu era um fracasso para ela, inclusive recentemente ela disse isso para mim quando eu tava me mudando aqui para Alto Paraíso. O quanto eu era um fracasso na vida por eu não suprir as expectativas e projeções que ela colocou em mim, que ela gostaria que eu fosse. E o quanto isso, né, essa expectativa, projeção que a gente faz no outro é um resultado de uma grande imaturidade emocional, falta de inteligência emocional, falta de autoconhecimento. Mas por que falta autoconhecimento? Porque tem um grande medo que impede, como mecanismo de defesa e proteção, entrar em contato com as mazelas, misérias do nosso mundo emocional, da nossa psique, a nossa carência, a nossa criança ferida. Quando os pais não fazem isso, isso se perpetua, até que alguém da geração futura chegue e fala, basta, chega, beleza, eu vou vestir a camisa aqui da ovelha holística dessa família, eu vou botar ordem nessa bagunça, respeitando a ordem e a hierarquia, mas eu vou cortar esse ciclo, né, sadomasoquista, esse ciclo tóxico e doente que está se perpetuando geração após geração. E o que acontece é que isso dá puta trabalho, porque é muito mais fácil ficar perpetuando os padrões doentes do que curar. Curar exige disciplina, esforço, comprometimento, mudança de hábitos, sair da zona de conforto, olhar para dentro, despertar, né? Parar de se distrair, parar de ficar na vítima. Envolve autorresponsabilidade, maturidade e crescimento. E aí o que acontece é que muitos de nós ainda estamos atrelados a um padrão de vítima da era de peixes, não queremos crescer, amadurecer e assumir a autorresponsabilidade pelas nossas escolhas, porque vai ser extremamente dolorido olhar para as nossas culpas, remorsos e arrependimentos e falta de consciência frente àquilo que a gente fez no passado, que a gente não sabia fazer diferente, porque estávamos inconscientes. Só que não dá para fugir, escapar do encontro consigo mesmo ad eterno. Não dá. Então, cedo ou tarde, a vida cobra, Saturno cobra, karma, né? Pode não ser nessa vida, mas são vidas e vidas e vidas que a gente vem aqui para aprender. E enquanto a gente não aprender o que a gente precisa, a gente vai voltar. E a gente vai atrair as mesmas situações até o momento que a gente vai baixar a guarda, a gente vai trabalhar a humildade, a gente vai abaixar a cabecinha, né? E a gente vai falar, beleza, deixa eu entrar em contato aqui com esse rolê do perdão. Deixa eu ver qual é que é desse Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. O que é isso aí, né? E é a tal história do autoconhecimento, da cura. Agora há pouco, né, eu enviei um vídeo nos grupos que eu tenho no WhatsApp, que eu saí de casa e vi a lua e ela tá maravilhosa. E eu fiz um vídeo que eu até coloquei aqui nos stories do Instagram e enviei nos grupinhos do WhatsApp. E uma amiga querida, né, que a gente se conheceu na minha transição de carreira, da carreira jurídica, para a coragem de eu assumir quem eu sou sem corresponder a projeções, expectativas, arriscando perder o pouco senso de pertencimento e amor materno que eu tinha, que sempre foi muito, né, me perdoe aí os consteladores sistêmicos e o Bert Hellinger, mas ok, eu agradeço a vida que eu recebi, eu tomo, mas realmente eu tenho Quiron na casa 4, eu tenho Lua em Peixes na casa 12, então despite the fact aí das constelações sistêmicas, eu tenho uma puta ferida gigante da orfandade, do abandono, né? A astrologia comprova isso. A questão é que
eu tento o meu máximo para não ficar e permanecer no ciclo da vítima. E eu tento fazer algo com isso. Diferentemente das minhas... as ancestrais da minha linhagem materna, que eu tenho conhecimento, que perpetuaram por falta de autoconhecimento e de recursos e de vontade, o que quer que seja, para fazer diferente. Fizeram o melhor que puderam, o que tinham com o que tinham, assim como eu tô fazendo o meu. E aqui já é um perdão, isso já é um perdão, né? Eu acho que é importante também a gente trazer que quando a gente perdoa algo ou alguém, isso não significa que a gente precisa conviver, que a gente precisa estar perto. Porque muitas vezes a gente pode e consegue perdoar, mas conviver, estar próximo é tóxico, é nocivo pra gente. E aí entra Saturno e a noção de limite, de auto-amor, de autocuidado, pra gente saber o discernimento virginiano e a clareza de dizer sim e dizer não para aquilo que nos faz bem e que não nos faz bem, certo? Sem culpa, sem remorso, sem manipulação, sem ressentimento por estarmos zelando, protegendo o nosso bem-estar, a nossa energia, que é o nosso bem mais sagrado, tá? Então, voltando para esse ponto, né, eu fiquei pensando nisso, caramba, né, esses gatinhos aqui, o Francisco e o Carlos, eles estão me ensinando, eles estão me preparando, provavelmente, para uma maternidade biológica humana futura, né, para esses acontecimentos que virão como testes, porque é isso, né? Enquanto a gente não aprende, o universo vai trazendo as situações, pessoas, relações iguais, até a gente passar de fase no jogo da vida. E eu falei, nossa, eles estão trazendo já uma oportunidade de cura para mim, para eu testar a minha, né? Não que eu fiquei pensando isso no momento foi muito genuíno da minha parte, assim, eu fiquei tipo, uau, que legal. Eu não sei como seria com, né, toda uma criação, uma vida inteira, filhos. Mas a questão é que se a gente julga, a gente não tem tempo para amar. E onde que estão, né, esse julgamento externo, espelhado nas relações, o que ele está refletindo no meu auto-julgamento? Onde que eu, né, tenho esse juiz carrasco interno que não me permito falhar, errar, que eu preciso ser perfeito. Essa minha amiga que eu tava conversando hoje, que a gente tava num papo profundo, eu, a psicóloga e a Mayra. E a gente tava conversando, né, sobre o perfeccionismo. E aí ela falou assim, você sabe, eu até postei isso aqui, você sabe que a palavra perfeição, ela tem origem no latim, agora eu não vou lembrar qual é a origem, mas que falava assim, que é por fazer. E esse por fazer significava fazer, né, para sempre, porque o por fazer significa que não foi feito o suficiente, que não foi terminado, que não finalizou. E isso vem, né, de uma distorção da raiz da crença limitante, de uma raiz de rejeição, de exclusão, de não ser aceito, porque não é o suficiente. Então você não é o suficiente, você não é suficiente, você não é bom o bastante para ser amado, para ser aceito, para pertencer, para ser recebido, para receber amor. Então você precisa ser algo diferente do que você precisa fazer sempre, mas nada nunca tá bom, porque você nunca tá bom. E isso é conectado também, já que a gente tá com a lua em Escorpião, à raiz tanto da escassez, do senso de menos-valia, de não merecimento, de baixa autoestima, de desempoderamento, quanto, né, de um eterno, né, de uma conexão aqui com o prazer, com a sexualidade distorcida. Porque se nada nunca tá bom, se eu nunca estou satisfeito, se eu não sou o suficiente, eu tenho uma carência. Essa carência precisa ser suprida. Como ela vai ser suprida? Com prazeres, né, compulsórios e compulsivos. Gulas de vários tipos. E com várias distorções dessa sexualidade, da sensualidade, da luxúria, da conquista. Então eu conquisto e jogo fora rápido. Por quê? Porque satisfez o meu desejo numa camada, mas não satisfez o meu desejo, que corresponde, na verdade, à minha necessidade
intrínseca existencial humana de amor. Enquanto eu não der esse amor que vem dessa carência, vazio, escassez da maternidade, da paternidade para mim mesmo, esse auto-amor, esse autocuidado, essa autoproteção, essa autorresponsabilidade, essa automaternagem, eu vou ficar buscando isso fora e nada nunca vai ser o suficiente. E isso vai me levar para um lugar, né, que eu posso ser viciado em trabalho, workaholic, em produzir. Quando eu conquisto alguma coisa, eu não consigo celebrar, gozar, usufruir, desfrutar daquilo que eu conquistei, porque eu ainda tenho não só um sentimento de culpa, de não ter sido boa o suficiente, de precisar ter feito melhor do que eu fiz, como, né, eu não tô desfrutando do momento presente, eu já estou lá no futuro pensando numa outra coisa que eu preciso fazer, porque isso que eu fiz não foi suficiente. Porque nada é suficiente, nunca. Vocês percebem? Hoje eu tava caminhando na rua, a natureza é incrível, né? E eu vi um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E o cachorro ficava lá, correndo atrás do próprio rabo. E eu fiquei olhando aquela cena, e o que isso tá querendo me dizer? Né? Onde estou aqui presa na minha roda de samsara? Onde que eu tô correndo atrás do próprio rabo? Onde que eu não tô evoluindo? Onde esse cachorro, que é o símbolo do amor incondicional, da fidelidade, da lealdade? Porque se a gente tá falando de uma lua em escorpião, a gente tá falando da ferida amor, que escorpião não suporta, que é a mentira e a traição. Mas quantos de nós, ao longo da nossa querida vida, essa oportunidade magnífica de aprendermos, né, de evoluirmos, quantos de nós nos traímos N mil vezes na nossa jornada? E o dia de hoje é o dia do perdão, do auto-perdão. Eu tava falando pra vocês que antes de entrar aqui na live, eu coloquei o videozinho, né, nos meus grupos do WhatsApp, e aí uma grande amiga que eu conheci na minha transição de carreira, em que eu frustrei as expectativas e projeções da minha mãe, e bati no peito, fui com a cara e com a coragem, saí de casa e fui pro mundo, embora tardiamente, né, e eu tava conversando isso hoje com a outra amiga psicóloga, falando, cara, na boa, mano, se eu pudesse voltar, porque ela tem 10 anos a menos que eu, né, ela tem 24, eu vou fazer 34. Eu falei, mano, se eu tivesse a sua idade, cara, eu ia fazer tudo diferente. E tem uma coisa boa nisso, isso não é ruim. Existe sim ainda um desafio dentro de mim de aceitar tudo que foi, como foi, de agradecer, de reconhecer que eu fiz o meu melhor com a consciência que eu tinha, mas é onde eu tô, então eu não consigo ainda totalmente, né? Eu tô caminhando, processando aí pra isso. Mas a questão é que agora também eu tenho maturidade, né, e uma maior consciência que me permite olhar para o passado e ressignificá-lo num lugar né, que se eu conseguir me desprender da culpa, do remorso e do ressentimento, eu vou olhar com um olhar de sabedoria e falar, então, já que o passado eu não posso voltar nem mudar, daqui pra frente o que eu vou fazer de diferente? E se eu pudesse voltar lá aos meus 24 anos, o que eu faria? Porque a resposta é clara para todo mundo. Eu não me trairia. Né? A gente trabalhou muito hoje na egrégora do Oráculo da Abundância, que agora chama Oráculo Vivo em parceria com a Andressa, da Love Marca, esse tema do auto-perdão. E assim, a gente tá numa egrégora com 20 mulheres, uma egrégora tem uma egrégora masculina, né, dos homens agora. Todas as histórias são similares, né? Por isso gera a empatia e a conexão. Não estamos isolados e separados como achamos que estamos nos nossos pequenos dramas, né? Na identificação com a nossa história pessoal. Mas a nossa história é a história de muitos, né? E faz parte de estar aqui no barco dessa vida, aprender com tudo isso. Então foi nítido, assim, as pessoas iam trazendo seus conteúdos, todo mundo passou por várias situações de, mano, me fudi, me abandonei, me traí, me anulei por conta de um relacionamento amoroso, de um casamento, da minha mãe, do meu pai, pra corresponder, me sacrifiquei pra corresponder
as expectativas, projeções que tinham sobre mim para que eu fosse... Olha lá. Onde você vai? Quem é você? Gente, agora eu sou Francisco, eu era Cecília. Mas a minha mamãe lidou bem com as expectativas e projeções que ela pôs em mim. Ela me aceitou do jeito que eu sou. Assim, menininho. Né, Francisco? É o Francisco do amor incondicional. E até me perdi, porque o Francisco veio aqui, né? É isso. É isso, acabou a live. Bom, aí, né, eu já me perdi aqui um pouco. Eu vou voltar pra minha amiga, que eu postei o vídeo aqui nos grupinhos antes de vir pra live, e ela mandou uma mensagem assim, a amiga, né, que eu conheci na minha transição de carreira, quando eu deixei de advogar, de ir pro caminho que a minha mãe queria e esperava de mim, mas que não era conectado à minha verdade, ao meu coração. E eu tava, né, voltando aí, então, mano, se eu tivesse 20 anos, 18 anos hoje em dia, cara, certeza que eu faria outras escolhas, né? Claro que tudo que eu fiz e vivi me ensinou, aprendi, legal, blá blá blá. Mas, mano, o que é mais importante na vida? O que tem mais valor? Fala aí. O que tem valor pra você? O que é mais importante pra todo mundo que tá aqui? Saúde, tempo e energia. São 3 estruturas sagradas que a gente não vende pra ninguém. A nossa liberdade, a nossa saúde, o nosso tempo e a nossa energia. São esses pilares que a gente precisa pra viver as experiências aqui na Terra. E aí, mano, dá uma certa raiva, né, na gente, às vezes. Dá raiva quando a gente fala, porra, desperdicei fucking meu tempo e minha energia, meus bens mais preciosos, né, investi tudo que eu podia, que eu tinha, né, porque eu não tinha consciência que eu tava investindo e dando o que eu tenho de mais precioso e mais sagrado por uma inconsciente carência, vazio, necessidade de ser amado, aceito, reconhecido e pertencido fora de mim. Ou seja, se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje de amor próprio, de autoaceitação, que a gente tá sempre trabalhando, né? Mano, sabe o que eu tinha feito? Um belo de um foda-se. Eu teria levantado da mesa e falado, olha, Saturno em Capricórnio mandou avisar, você fica com as responsabilidades pelo que é seu, eu fico pelo que é meu, eu vou ser feliz. Porque essa é a minha maior responsabilidade, meu maior compromisso. E ser feliz significa escutar, honrar a minha intuição e o meu coração, que sabem o que é melhor para mim, não a minha razão, o meu ego, essa fonte de sofrimento que é a incoerência e contradição, porque o nosso interior sabe, a nossa alma, o nosso espírito sabe o que é melhor para nós, que vai nos trazer felicidade, nos fazer feliz, nos nutrir realmente. Mas, enquanto a gente não se ama e se aceita, e se está completo, pleno em si mesmo, a gente cai nas situações de carência e dependência. E a gente se anula, se abandona, se trai, né? Se cala, se silencia, se castra, se poda, se violenta, se sabota, se abusa, se deixa ser abusada e abusado, porque a gente ainda não se amou e se preencheu e se correspondeu o suficiente. E aí são essas as situações e relações que a gente vai atrair na nossa vida, até a gente aprender isso, né? Mas, né, claro, beleza, eu sou grata por tudo que eu vivi, mas se eu tivesse hoje 18, 20 anos, cara, eu não teria feito tantas coisas para agradar as pessoas. Eu não teria me traído e deixado de seguir meu instinto, meu eu selvagem, mas é isso que tá, né? Eu tava conversando com essa minha amiga psicóloga hoje, mas nós fomos no mundo normal, na Matrix,
né? Nós fomos ensinados a não pensar, a estar no automático, a reproduzir doença, né? A desconexão com a nossa natureza real, essencial, pura, selvagem, o nosso eu selvagem. Graças a Já, os deuses e as deusas, eu consegui, estou em processo eterno de libertação de todo terror, toda castração, toda tentativa de suborno, de silenciamento, de castração da minha voz, da minha verdade, do meu prazer, do meu real querer, dos meus desejos, dos meus sonhos, né? E isso porque eu tive uma educação que aparentemente, né, para a sociedade, foi muito boa. Mas só eu sei o que eu passei dentro de um lar extremamente abusivo. Mas tudo tem uma razão maior de ser. Quando eu consigo sair das minhas lamúrias, da minha vítima, da minha criança ferida, e eu me trabalho no autoconhecimento, na espiritualidade para compreensão da razão maior de eu ter passado por tudo isso, e a astrologia, claro, né? Minha ferramenta me ajuda a isso. Aí sim eu consigo ir para gratidão, para liberação, para aceitação, para compreensão. Entendi, tudo isso está me ensinando a amar e a perdoar tanto o próximo quanto a mim mesma. Legal, é isso que eu tô fazendo aqui. E você também, todos nós. But not easy, né? E hay que endurecer, pero sin perder la ternura, é o desafio, né, do crescer, amadurecer, da autorresponsabilidade e automaternagem para sair da vítima e manter the open, né, the heart chakra, porque a gente vai com essas histórias, essas situações na vida, a gente vai o quê? Criando armaduras, se fechando para se proteger, mecanismos de defesa que com essa passagem toda até julho do ano que vem, do nó do norte em câncer, com os eclipses, câncer capricórnio, não vai ter para ninguém. E a lua em escorpião todo mês, em escorpião, em peixes, em câncer especialmente, que são aí, né, os elementos da água, quer dizer, os signos dos elementos da água, eles vão trabalhar essa descristalização da nossa rigidez e da abertura, né, da limpeza, purificação, detox das nossas emoções, para que a gente consiga trabalhar esse perdão e essa cura, né? Se tem uma palavra que traduz escorpião, é cura. Escorpião é o cirurgião do zodíaco, ele extrai o mal pela raiz. Então, desde domingo até amanhã de manhã, estamos aí, né, limpando a fossa, limpando o encanamento, o que está obstruindo a passagem de água, o que está deixando sujo o nosso canal, que somos de amor, de luz, do divino, né? Então, o que está impedindo? O que está impedindo são julgamentos, preconceitos, culpas, remorsos, arrependimentos, vinganças inconscientes. Sobre ainda, né, esse tema que eu falei pra vocês, que eu descobri que minhas filhas eram filhos e que, tipo, nada pra mim mudou, eu continuei amando eles do mesmo jeito, e que isso é completamente contraditório e contrastante com a minha história de vida, em que eu sempre tive que ser algo pra ser aceita, porque eu não podia ser quem eu era, e fazer, que tá dentro desse perfeccionismo que eu falei aí pra vocês, né, porque é a história da minha linhagem materna ancestral. Peraí. Dos gatinhos, né, que de meninas viraram meninos. Ai, caramba, gente, era muito importante. Da rigidez, da educação, da cristalização. Caramba. Da vingança, né? E aí eu falei pra vocês que até há um mês atrás, antes de eu vir, né, eu fui me despedir da minha mãe em São Paulo e ela cortou relações comigo de vez, assim, fechou a porta na minha cara, me expulsou da casa dela, falou horrores pra mim, coisas horríveis que, né, que eu não mereço ouvir, que eu não sou obrigada a ouvir, mas que eu ouvi a vida inteira, coisas horríveis, que eu fui o maior erro da vida dela, que, né, que eu sou fracassada, que eu não faço nada direito,
que eu sou a maior decepção da vida dela, que eu sou a fonte de toda tristeza e culpada, que eu sou a culpada por tudo de errado, toda a merda que aconteceu com ela a vida inteira, etc, etc. E o quanto que cada vez, né, que eu tentava, comunicar, expressar o meu eu essencial, ser fiel a mim mesma, a minha verdade, o quanto que isso afrontava e ofendia ela, e o quanto ela me punia com a pior punição que um pai, uma mãe pode fazer com o filho, que é retirar o amor. Retirar o amor, que é, por exemplo, o que está acontecendo agora, nesse momento, né? Então, definitivamente ela perdeu as expectativas de que eu vá divulgar ou ser a juíza, fazer concurso público, ter um apartamento, um carro, dinheiro, status, poder, título, certificado, o que quer que seja que é importante para ela e ela projeta em mim. Quando ela percebeu que, mano, não vai rolar mesmo, tipo, né? Ela tirou mais uma vez, né, o amor dela. Ela não me aceitou e ela me excluiu e me rejeitou. Então é um puta trabalho, né, gente? É um puta trabalho de né? É um trabalho realmente contraditório e difícil de curar essa ferida da criança, porque gratidão, mamãe e vovó, por vocês terem me dado a vida. Sem vocês eu não estaria aqui. Mas, caralhos, que porra de educação foi essa? Né, que amor é esse? Distorcido, tóxico, manipulador, sabotador, violento, abusivo. Que é isso, né? Mas tudo tem uma razão de ser. Eu, nas minhas buscas aí, transpessoais, passadas, kármicas, né? Claro que eu já tenho toda uma grande noção do porquê de tudo isso. Isso é autoconhecimento. É ir buscar, né? Pô, tô aqui sofrendo, olha que merda, olha essa situação que aconteceu na minha vida. Olha que aconteceu de novo. E né? Por que isso tá acontecendo com você? Por quê? O que você tem que aprender com isso? Vai procurar, meu filho. Levanta a bundinha da cadeirinha da zona de conforto, que é falsa, né? E run, Lola, run, porque, né? Last call da humanidade aí tá chegando e a gente precisa despertar, acordar tá sendo muito pouco. A gente precisa iluminar os quadrantes, né, da consciência. A gente precisa iluminar esses padrões ancestrais, esses bloqueios, essas crenças limitantes, esses apegos ao sofrimento, né, essas perpetuações das guerras, das misérias, para que a gente possa, né, ancorar o que a gente veio fazer aqui, que o nosso Dharma, o nosso propósito, nossa missão maior é sermos luz, amor, ancorar a luz, o amor, propagar, compartilhar essa consciência. Só que a gente só dá o que a gente tem. Por isso a humildadezinha, né, de parar de ficar apontando o dedo para fora, né, olhar o que me incomoda fora e ver como um reflexo disso dentro de mim, tipo, deixa eu me trabalhar aqui. Autoconhecimento, vou me analisar, vou refletir, vou meditar, vou contemplar, vou observar, vou pôr para fora, vou fazer terapia, vou fazer o que for aqui, né, porque cabe a mim a minha felicidade e a minha cura. Essa é a minha autorresponsabilidade, né? Gente, né? A live tá forte, porque é uma lua em escorpião, trabalhando temas profundos dessa alunação libriana, né? Esse mergulho do lado de dentro, para que a gente olhe para as nossas sombras, porque se a gente não olhar para as sombras, isso, né? Papo clichê, assim, a gente já tá falando desde quando, né? Então, se a gente não olha, entra em contato com os nossos medos, mecanismos de defesa, de proteção, os nossos traumas, os nossos tabus, preconceitos, o que nos distancia e separa do outro, que é uma grande ilusão. Se a gente não olha para os medos, para a sombra, todas as distorções variáveis da sombra, que são os eus inferiores, gula, luxúria, ira, preguiça, ódio, mentira, etc, né?
Se a gente não olhar para tudo isso, a gente também não consegue olhar para nossa luz, tá? E a gente não consegue, então, reconhecer as nossas virtudes. Acontece que não somos nem só vícios, nem só virtudes, nem só qualidades, nem só defeitos. Não somos o eu inferior, nem o eu superior. Nós somos o eu observador. Isso é o autoconhecimento. Isso é a parte de Libra, que conecta, né? É a casa 7 da mandala, considerando a mandala clássica da astrologia. É a casa 7 que conecta o mundo inferior ao mundo superior, o eu e o outro, né? O dentro e o fora, o tudo e o nada. Então, depois que a gente saiu do micro e do macro no 6-12 Peixes Virgem, a gente vai para o Libra, que é o estado de yoga. Yoga é união, é essa unidade, é integrar os opostos complementares. Isso é a cura. Quando a gente consegue realizar o estado de yoga, que é esse estado de presença, sem passado, sem futuro, aqui e agora, a gente se liberta, né? E essa libertação se transmuta, né? Se transforma no 8º signo do zodíaco, que é Escorpião, que é a iluminação dos padrões e prisões inconscientes, emocionais, que geram crenças limitantes mentais, que cocriam a nossa realidade, que perpetuam o ciclo a roda de Sansara, o ciclo de sadomasoquismo, de apego ao sofrimento. Tá? Então, qual é a saída? Qual é a chave? Autoconhecimento. Mas qual é a receita? Não tem receita de bolo. Você precisa arregaçar as suas manguinhas, levantar a bundinha da zona de conforto e fazer a sua parte, a parte que te cabe. Olha quem entrou aqui agora, né? Querida, super psicanalista, Roberta Ursaia, maravilhosa, escorpiana, só podia entrar aqui agora, né? Rô, a gente tá numa live super deep inside Scorpio, tá? E aí, queridos, né? Pra quem assistiu, deixa eu ver quanto tempo eu tenho com vocês. Caracas, tenho quase nada de tempo, então deixa eu dar o recado, né, final aqui. Ontem eu comecei a fazer uma live sobre essa lua escorpiana que tá trabalhando os temas da vulnerabilidade, da morte, né, qual consciência estamos fazendo nos nossos bens mais preciosos, vida, tempo, saúde, energia. O que a gente tá fazendo com isso? Que escolhas estamos... Onde a gente está colocando nossos bens, nossos tesouros escorpianos mais preciosos? Estamos gastando, investindo com consciência ou desperdiçando, né? E é o momento de, agora, de realmente firmar nosso pacto de pacificação interna, eliminação das autossabotagens, autoboicotes, né? Da gente se auto-perdoar. Ok, passado, que merda que eu fiz, mas que bom, porque, né, aprendi, agora eu vou poder fazer diferente daqui pra frente. Grata, gratidão, universo, olha que linda oportunidade, eu ainda tenho muitos anos de vida, não sei quantos, porque ontem, antes de começar a live, né, escorpiana, sobre vulnerabilidade, medo, coragem e confiança, 10 minutos antes da live começar, eu recebi a notícia que uma colega próxima, não tão próxima, mas próxima, que eu vi pela última vez há 1 mês e meio atrás, tinha falecido. E o quanto aquilo tinha me abalado, né? E o quanto isso abalou a egrégora, o grupo de nós que estávamos com ela. E era um grupo de um curso de formação em Yoga Dance, né? Que trabalha essa temática que tá vindo bastante com a primavera e com Libra, de viver a vida dançando, dançar com a vida. A gente só dança, dança é a celebração. A gente só dança e celebra se a gente pode agradecer. A gente só dança, celebra e agradece se a gente pode aceitar, se a gente pode perdoar, se a gente pode soltar, desprender, soltar o controle, as expectativas, os ideais, o que tinha que ser diferente, o que não foi. Não é. É aqui e agora. E só dá pra mudar lá na frente a partir das escolhas que eu faço aqui e agora. Então, o que eu tô fazendo aqui agora? Será que eu tô comprometido com a minha felicidade? Amanhã a gente já acorda com a lua em Sagitário. E assim vamos até sexta-feira. E de sexta até domingo, né, ela já entra na fase crescente.
Amanhã a gente tem maravigoldmente Plutão, pai de Escorpião, saindo do movimento retrógrado, ele já está estacionário, vai caminhar para frente direto, então a oportunidade desse renascimento está acontecendo aqui agora e vai oficializar amanhã. Na quinta-feira a gente tem Mercúrio saindo de Libra e a gente vai mergulhar mais, porque daqui para frente até novembro é só mergulho, porque os planetas pessoais começam todos a entrar no signo de Escorpião. Mercúrio entra em Escorpião na quinta-feira, sexta Marte entra em Libra. Então vamos continuar trabalhando esses temas todos que estamos falando aqui. Agora, sobre a morte da minha colega ontem, né? Eu passei por algumas reflexões. O que é a morte? Como lidamos com o medo da perda? Será que para evitar entrar em contato com a dor do medo da perda a gente não se envolve, não gera conexão, não cria laço, não cria intimidade, a gente não se vulnerabiliza, a gente se mantém na superficialidade libriana? E o que é a morte? Será que morte é essa morte física? Ou será que é a morte em vida quando não estamos vivendo com toda a potência da nossa sexualidade, que é a fonte de criação, de criatividade, de vida, de potência, de manifestação da nossa maior essência, da nossa essência, da nossa luz, do nosso amor, do que somos, né? Será que a gente não morre em vida quando a gente está sobrevivendo? Quando a gente não está vivendo com coragem, né? Nesse mistério, nessa entrega, nessa rendição, nesse soltar o controle, vivendo esse desconhecido? E o que cada pessoa que passa na nossa vida nos ensina? Porque absolutamente cada pessoa que passa por nós é um mestre no nosso caminho. Libra tá falando isso. Então, por exemplo, essa colega, eu primeiramente pensei, vou ser bem sincera, porque eu tô sendo honesta porque eu sou honesta. Falei, mano, mas, sei lá, né, tipo, tomara que ela faça a passagem pra luz, que ela encontre a luz, mas, eu nem fui tão próxima dela, a gente nem trocou tanta ideia e tal, né, tô emanando aqui amor, tal, pra ela. O quanto que, às vezes, a gente passa pelo outro, né, com uma certa insensibilidade, a gente não se permite ser tocado por conta desses traumas todos do passado. E outra, essa colega, ela faleceu de metástase, ela estava com câncer. A gente passou por um curso, uma formação juntos, todo o grupo, por 6, 7 meses. Vários encontros, em nenhum momento ela revelou a condição real dela, né? E eu fiquei pensando nisso. Primeiro, absolutamente todo mundo está enfrentando uma batalha que nós não conhecemos. Por isso a importância de sermos gentis com todo mundo sempre. Mas a gente só pode ser gentil com o próximo se a gente é gentil com a gente mesma. A segunda coisa que eu refleti, né, é o quanto a gente perde oportunidades de criar conexão, vínculo, laço. Opa, caiu aqui. Conexão, vínculo e laço, porque a gente não revela para o outro as nossas fraquezas, porque a gente tem vergonhas, mas na verdade as nossas fraquezas são a nossa força. E a outra coisa que essa colega me ensinou, né, foi a humildade. Em nenhum momento ela se fez de vítima. Gente, ela estava enfrentando um câncer terminal, fazendo quimioterapia, radioterapia, coisas pesadas. E em nenhum momento ela se colocou no papel de vítima. Pelo contrário, olha que louco. Ontem teve uma comoção no nosso grupo, porque todos nós tivemos que apresentar, né, pra gente se formar no curso, a gente teve que fazer uma apresentação. Cada um de nós teve a oportunidade de fazer essa apresentação num grupo de 4 ou 5 pessoas, pequenininho. A gente teve a nossa vulnerabilidade exposta dentro de um limite, de uma zona de segurança, uma zona de conforto, uma zona segura. Ela faltou no dia da apresentação, né, dos trabalhos aí finais, e porque ela estava fazendo tratamento e ela não falou isso pra ninguém. E quando ela chegou na última aula para se formar, ela deu a aula, ela fez a apresentação dela, ela conduziu e guiou, em vez de 5 pessoas, 40 e tantas pessoas.
ela sem ver, sem referência nenhuma do que a gente tinha feito antes, do que a professora tinha dito, do que era certo, do que era errado. Ela ensinou pra gente, no último encontro que tivemos com ela, a força e a coragem de se expor, de ser o que é, da força da vulnerabilidade. Ela ensinou pra gente a coragem. E o mais legal, eu lembro no último dia, era uma festa fantasia e eu tava com uma capa de borboleta e ela também. A minha borboleta era vermelha, amarela, laranja, a dela era azul, né? E o quanto de simbolismo tem nisso para completar, para confirmar aqui com essa passagem da lua em Escorpião. E para finalizar, essa minha amiga aqui do grupo, né, desse grupo da dança, e é uma formação de yoga dance, né? Então assim, ela escolheu, ela sabia que ela ia morrer, ela sabia, mas ela escolheu até o último segundo viver. Ela viveu com totalidade, com presença, ela viveu dançando os últimos instantes, minutos, horas, dias, semanas de vida, celebrando. E o quanto de nós fazemos isso ou deixamos de fazer, né? O quanto que a gente vai chegar em... Imaginem, façam um inventário pessoal da vida de vocês hoje. Imaginem que amanhã vocês não acordam, né? Vocês falaram que amam quem vocês amam, vocês se declararam, vocês se expuseram, vocês se vulnerabilizaram, pediram desculpas, perdoaram, se perdoaram, realizaram os sonhos. Agora é o momento de realizar os sonhos, agora mais do que nunca. Compromisso mor. Chega, né, de drama, vítima, apego, sofrimento, mazelas. Chega, agora eu vou ser feliz. Todos nós vamos ser felizes, certo? E, né, pra finalizar aqui, eu não posso deixar de falar, antes que acabe o meu tempo, que hoje eu dei à luz, né, fiz meu parto aí do meu filho, projeto, enquanto filho biológico não vem, da Astro Journey do Egito, vocês viram? Maravigold, que vai acontecer no marco astrológico, no portal de cura, que a gente vai adentrar na nova era de Aquário, efetivamente, em março de 2020, no ano novo astrológico, que é um marco nesse início de século XXI para todos os astrólogos, e eu estarei com uma egrégora, eu e mais 8 pessoas incríveis do autoconhecimento, da cura, da espiritualidade, firmados aí, estaremos nessa egrégora para firmarmos no solo sagrado do Egito, que é o berço da astrologia, essa nossa intenção, firmamento, alinhamento com o nosso Dharma, com a nossa essência mais pura, mais alta, na realização do nosso propósito, dos nossos sonhos, da felicidade, do merecimento, da abundância, da leveza, da alegria, da saúde, da paz, da harmonia, tá? Então, a gente vai ter nessa Astro Journey astrologia, autoconhecimento, renascimento, respiração, teta healing, constelação, arte e terapia, dança tribal, cacau, cerimônia do cacau, oráculos, tarô, dança, dança criativa, yoga dance. Olha, a viagem está completa. E não é uma viagem turística, tá? Essa é uma viagem de cura. E é uma viagem sagrada, é uma viagem iniciática. A gente vai realmente realizar um processo tântrico de salto consciencial exponencial quântico evolutivo. E imagina a força que vai ser isso, né, nessa egrégora que nós estamos. Então, né, meus queridos, é isso, fica a mensagem, né? Finalizando, essa minha amiga aqui agora do curso, do grupo, ela mandou uma mensagem assim: pô, Bia, meu, que incrível esse vídeo que você mandou, mas cara, tá foda. Pô, eu não consigo, faz 2 anos que eu terminei essa história e eu ainda tenho ódio, né, dessa história do meu ex, do que aconteceu. Mano, eu já tô fazendo tudo, cursos, espiritualidade, terapia, o caramba, eu já consegui, aí tive depressão, passei lá. Mas, mano, ainda tá aqui. E eu falei, cara, ainda tá aí, né? Então, assim, não tem receita de bolo. Não tem, nem a culpa é das estrelas e nem o milagre tá nas estrelas, né? A cura acontece, a gente faz a nossa parte e o universo faz a parte dele. E a gente precisa ter entrega, aceitação, humildade, para soltar, né? Inclusive as expectativas de uma cura.
Bom, o Instagram falou que eu tenho 22 segundos, que a gente tem uma semana linda, iluminada, próspera, abundante, com realização de sonhos, que a gente firme a semeadura e o plantio da nossa intenção de felicidade, merecimento, cura, que a gente avance, explore, transcenda, vá para novos e melhores horizontes dentro e fora de nós. Arrou!